Pessoal, vamos aí relembrar, né? Relembrar o início aqui do Excel, o início, né? A apresentação do Excel e um pouco do que a gente já viu, né, até agora nas aulas, certo? Bom, então essa aqui é a nossa tela principal do Excel. É, Aqui a gente tem, assim como a gente tem nos outros programas do pacote Office, lá do Word, que a gente já viu, né, e também nos outros, o PowerPoint, a gente tem aqui o menu aqui em cima, né, no topo, que são as nossas guias, né? Então a gente tem a guia da página inicial, a guia inserir, a gente tem a guia desenhar, guia layout de página. Uma observação que o desenhar não é todas as versões, tá? São as mais recentes do Office que a gente tem essa guia desenhar. Depois a gente tem a parte layout da página, fórmulas, dados, revisão, exibir, automático, e ajuda, tá? O principal aqui é a página inicial, né, que a gente tem aqui os principais comandos, ferramentas. A princípio, a parte de formatação de texto, alinhamento de texto, né, posicionamento. Então, se eu quero que o texto fique na vertical, na horizontal ou até mesmo na diagonal, a gente consegue deixar o texto na diagonal. Tá? Tudo aquilo que a gente já viu também, né, de formatação, escolher fonte do texto, tamanho, se ele vai ser negrito, se vai ser itálico, se vai ser sublinhado. A parte de personalização, então a gente pode pintar, né, a célula, e aqui a gente pode dar cor ao texto, tá? Mudar a cor do texto, e aqui a parte de bordas. Bom, começando já essa parte de bordas, né, por mais que a gente esteja vendo aqui uma grade, né, uma grade aqui, essa grade na impressão ela não existe, tá? Na hora que a gente manda imprimir, não existe essa grade. Isso aqui é para a gente se posicionar e entender aonde que a gente está posicionado, tá? Mas na hora que você imprime, essas grades não saem, tá? E aí por isso que a gente tem aqui o recurso de bordas. Então, se eu quero que tenha realmente uma grade, uma borda, então eu tenho que marcar a área que eu quero e escolher aqui, né, por causa de todas as bordas. Aí sim, essa parte que você está vendo aqui mais escura, isso sim é o que sai na impressão. Essa parte não sai, tá? Essas linhas aqui não vão aparecer, tudo bem? Vou desfazer aqui. Bom, então aqui nessa parte de baixo, né, a gente tem aqui as linhas, né, linhas e colunas, tá? Então a gente tem, o Excel ele trabalha com linhas e colunas. As linhas são numeradas de 1 e aí a gente vai descendo, tem uma numeração bem alta aqui, tá? Conforme a gente vai descendo. E também a gente tem as colunas, que são aí em ordem alfabética, tá? Aí com detalhe que conforme a gente chegar lá no Z, aí começa a ter duas letras, né? Então a B, a C, a D e assim por diante, tá? Até chegar ao ponto que você começa a ter até três letras, tá? Para poder identificar a coluna que a gente está trabalhando, tá bom? Então, conforme a gente vai avançando, vai aumentando aqui a quantidade de letras, tudo bem? Bom, esses quadros, né, que eu estou clicando aqui, a gente chama elas de células, tá? Então, essas posições que a gente tem aqui são células e elas vão ter um endereço, né? Para quem já jogou Batalha Naval, né? A gente trabalha com colunas e linhas, então aqui a gente tem a coluna A e eu estou aqui no caso na linha 10. Eu vou subir lá para a linha 1. Então aqui eu estou posicionado em qual? Na A1, tá? Inclusive aqui você vai ver o endereço que a gente está no momento. Então, aonde eu clicar, vai aparecer aqui o endereço. Então, D5. Então, D, coluna D, da linha 5. Tudo bem? Eu posso também aqui digitar, por exemplo, B3 e dar um Enter. Olha lá. A célula vai ficar posicionada justamente na que eu digitei aqui. Tudo bem? Então, esses quadros aqui, a gente vai chamar elas de células, tá? Que são o nome delas. A gente chama de células, tá? Dentro das células vai ser onde a gente vai preencher com informações, seja texto, seja símbolos, seja números, tá? Então a gente pode preencher com diversos tipos de informação dentro dessas células que estão posicionadas em linhas e colunas, tá? Bom, para eu colocar alguma informação nessa célula, basta eu selecionar ela, né, clicando nela e digitar. Então,
aula 1. Digitei, dou Enter, ele vai para a próxima célula. Então, a movimentação aqui entre as células é da seguinte forma. Se eu apertar a tecla Enter, eu vou para baixo, para a linha de baixo. Se eu apertar a tecla Tab, né, a de tabulação, ela vai para frente, tá? Vai para a direita, tudo bem? Enter para baixo, Tab para a direita, tá? Também posso usar as setas do teclado para posicionar. Vocês vão ver que o Excel, você consegue trabalhar bastante coisa apenas usando o teclado, tá? Lógico, vai ter algumas situações que você vai precisar usar o mouse, né? Mas quase tudo você consegue usar apenas o teclado, tá? Até alguns atalhos, tem alguns comandos que a gente consegue, então sem necessariamente usar o mouse, usando os atalhos do teclado, né? A gente consegue fazer muitas ações, muitas atividades sem necessariamente depender do mouse, tá? Visando a ideia de você ser mais rápido, né? Ser mais produtivo, tudo bem? Então, temos as colunas, temos as linhas, tá? E temos as células onde a gente vai inserir informação. Digito a informação, ela entrou, né? Então, quando eu digito alguma informação, Excel, então o que acontece? Eu ainda estou dentro da edição dessa célula, tá? Olha lá, tá vendo? Tá piscando, então eu ainda estou dentro da edição da célula. Se eu já terminei de digitar o que eu queria, basta eu dar o Enter ou clicar em qualquer outra célula, tá? Então, se eu clicar fora, é como se eu tivesse salvado essa célula com essa informação, Excel. E se você reparar, aqui aparece também o conteúdo da célula. Então, a célula que eu estou posicionado, aqui aparece, tá, o que ele tem. No caso aqui, essa célula que é a A2, não tem nada, né? Então, não tem nada. Se eu clicar aqui na A1, estou na célula A1 e ela tem esse conteúdo. Então, se eu precisar alterar alguma informação, como que eu faço para alterar a informação? Para alterar, eu dou 2 cliques rápido dentro da célula e aí o cursor volta a aparecer, fica piscando e eu consigo fazer a alteração que eu precisar. Tudo bem? Dou Enter, salvei a informação. O outro jeito de eu fazer uma alteração, uma edição na célula, é clicando aqui nessa caixa de barra de fórmulas, tá? Inclusive aparece aqui, ó, o texto barra de fórmulas, tá? Então aqui eu consigo, apesar de estar falando barra de fórmulas, eu consigo digitar a informação que vai ter dentro da célula, tá? Ela é voltada para digitação de fórmulas, mas também a digitação normal, simples, de um texto, de uma informação que eu queira que tenha na célula, certo? Fiz a alteração, dou um Enter, né? Inseri a informação. Repare que aqui, ó, a informação ele passou, né, do tamanho da coluna, e aí eu consigo ver, tá? Só que aí tem uma observação. Eu estou conseguindo ver o restante, deixa eu colocar aqui um outro texto. Aula 5 de Excel básico. Olha lá, é um texto grande, né? E a célula, ela termina aqui. A largura dela termina aqui, mas eu consigo ver. Mas o que acontece? Esse texto, ele não está dentro da B1. Olha lá, a B1 está vazia. Tá? A C1 também está vazia. Porque esse texto está só na A1. Então, se eu chegar aqui na B e escrever qualquer coisa, aula 6, olha o que vai acontecer, né? Então, agora eu não vejo mais o texto completo, porque agora eu já tenho uma informação na B, né? Na coluna B, que está do lado da A. Então, só que esse texto ele não deixou de ter aquele texto completo que eu escrevi, né? Só não consigo ver. E aí eu tenho algumas formas, né, de resolver esse problema. Uma é esticando, alargando essa coluna, tá? Redimensionando a largura da coluna. E para fazer isso, basta você colocar o mouse entre as duas, né? Você vai ver que tem a linha aqui que divide, né, uma coluna da outra, clica nela e arrasta. Olha lá. Bem, então eu consigo tanto reduzir o tamanho como aumentar o tamanho, tá? Que é o que eu quero reduzir, tá? Lembrando que quando a gente reduz, a gente está, se não tiver nada na célula do lado, o texto vai aparecer, mas se eu tiver algum texto na célula do lado, eu não vejo o texto completo da célula que realmente que o texto é mais longo, tá? Uma outra coisa que é tranquila também de fazer é o seguinte: esse texto é um texto mais longo, né, do que o que se esperava, né, dessa largura. Eu posso esticar, né, arrastando, mas eu também posso fazer de outro jeito.
Se eu der dois cliques rápido aqui no meio aqui das colunas, ele vai esticar automaticamente para a largura total que precisa, né? Então, se eu tenho um texto longo, ele vai esticar exatamente para atender, né, esse espaço que precisava para poder aparecer o texto todo, tá? Então, ou eu clico e arrasto, ou eu dou dois cliques rápido. E aí ele vai alargar até caber o texto todo. Tudo bem? Ah, aí outra forma que eu falei que a gente poderia resolver também esse problema, né, de um texto mais longo. Ah, poxa, eu não quero mudar o tamanho aqui a largura da, da coluna. Eu quero que a coluna continue da mesma largura, mas então eu estou disposto a que o texto ele venha para ocupe linhas embaixo, né? Mas lógico, dentro da mesma da célula, né? Da célula A1. Então o que eu posso fazer? Eu posso esticar aqui a linha. Então, da mesma forma que eu consigo esticar a coluna, eu consigo também esticar a linha, né? Só que é um detalhe, né? O que aconteceu? Mesmo esticando a linha, o texto não aparece, né? Ficou tudo aqui embaixo. Aí a gente tem o motivo que é, primeiro, ele está alinhado, aqui a gente tem o alinhamento do texto, se ele é no topo, olha lá, se ele é no centro, texto no centro, ou se ele é na base, na parte de baixo, tá? Mas isso ainda não resolve o nosso problema. E aí eu tenho esse botãozinho aqui, que é o quebrar texto automaticamente, que ele quebra, né, quebra a linha de texto, né, e vai fazendo com que o texto vai aparecendo nas linhas de baixo. Não, desculpa, não na linha aqui, tá? Mas ele vai fazer a quebra de linha aqui dentro da célula. Então, quando eu clico aqui, ó, aí agora sim. E aí, da mesma forma como eu posso dar dois cliques na lateral, né, na largura da coluna, eu posso também dar os dois cliques aqui na linha. E aí ele vai puxar a linha até caber todo o texto. Tá certo? Então eu consigo tanto redimensionar na largura, né, das colunas, como também na altura das linhas. Tudo bem? Tá? Então, dois cliques rápido, ele vai esticar para o tamanho exato que ele precisa. Ah, poxa, eu queria que fosse um pouco mais espaçado, então posso puxar um pouco mais. Ah, eu quero que esse texto fique centralizado, então eu venho aqui e centralizo. Tá? Lembrando que aqui a parte de baixo aí é o alinhamento do texto. Então, se ele é à esquerda, que é o padrão, se ele é centralizado, ou se ele é à direita. Tudo bem? Então, deixar aqui centralizado. Olha lá. Certo? Então aqui eu estou usando o alinhamento na vertical no meio, né? Então ele está no meio. E eu também centralizando, né, na horizontal o texto. Certo? Aqui o meu texto ele está alinhado embaixo, tá vendo que o quadradinho marca, né, qual é a posição que ele está. E visualmente a gente já vê que ele está embaixo. Posso centralizar e aqui também posso alinhar, ele já está por padrão alinhado à esquerda, né? Vou centralizar, posso alinhar à direita, vou deixar centralizado também, tá? E aproveitando a parte de formatação, né? Eu consigo formatar o texto, escolher outra fonte, se ele é negrito, se ele vai ser itálico, se ele vai ser sublinhado, né? Pintura, né? Aqui o botão aqui é para aumentar a fonte, reduzir a fonte ou escolha aqui o tamanho da fonte que eu quero. Tá? E aqui a gente tem a parte da borda, que a gente já viu, né? Então eu quero as bordas externas. Então ele pintou só essa aqui, tá? As outras não, que é onde estava selecionado. Quero pintar de amarelo, ou quero outra cor. Clico aqui e escolho outra cor que eu acho melhor. Fonte, a cor do texto, né? Esse A com a barrinha. Escolho a cor que eu quero. Uma cor mais forte. Tá? Então agora tudo que eu quiser pintar de texto azul é só clicar direto aqui no botão, não preciso ficar escolhendo toda vez a cor azul. A menos que agora eu queira mudar, pintar de outra cor, aí eu escolho outra cor. No contrário, se eu quero manter o azul é só clicar, se eu quero manter a cor azul clarinho, também é só pintar. Né? Deixa eu aqui negrito, que a fonte aqui é diferente, né? Então estou com duas fontes diferentes aqui. Tudo bem? Outra coisa também que é importante, o Excel ele trabalha com planilha, mas a princípio quando você abre um novo documento, você está abrindo uma pasta de trabalho, tá? E dentro dessa pasta de trabalho, que é esse arquivo que a gente abriu, ele pode ter várias planilhas,
tá? Então, estou aqui na planilha 1, eu tenho uma outra planilha chamada tabuada, que eu tenho já aqui uma tabelinha montada aqui, que é de tabuada, que a gente preenche aqui o valor da tabuada que a gente quer, dou um Enter, e aqui ele vai me mostrar aqui os resultados, né? 1 vezes 7, 7, 2 vezes 7, 14, assim por diante. Ah, quero ver a tabuada do 3, digito 3 aqui, dou Enter, ele troca agora para a tabuada do 3. Tá bom? Tem uma planilha aqui de notas, uma planilha de cadastro que a gente vai estar usando aí nas aulas, né? Então, ou seja, quando a gente abre um novo documento, ele vai trabalhar com várias planilhas, ou no caso você pode trabalhar com uma planilha só, não é necessariamente ser obrigado a fazer várias planilhas, né? Então isso vai depender do que você está trabalhando, qual que vai ser o objetivo desse documento que você está abrindo. Ah, poxa, eu quero fazer um controle de alunos de várias classes. Então, você pode tanto fazer uma planilha só e ir preenchendo os alunos, nome, né, e a sala que ele faz parte, ou eu posso fazer uma planilha para cada sala, né, e cada sala ter a lista de alunos daquela sala correspondente. Então, aqui em vez de ser planilha 1, eu poderia chamar sala A, sala B, sala C, sala D, e assim por diante, tá? E nessas planilhas aqui, nessas abas que a gente tem aqui embaixo, eu posso trocar o nome dando 2 cliques rápido, ele entra na edição, eu posso trocar o nome, ou clicando com o botão direito também eu consigo renomear, né? Que é os 2 cliques rápidos, né? É o outro jeito da gente renomear uma planilha, tudo bem? Então o que que a gente tem? A gente tem um documento que é uma pasta de trabalho, e isso é importante reforçar, porque depois a gente vai ter situações que você vai ter que definir se você quer trabalhar, quer fazer alguma coisa, uma aplicação para a pasta de trabalho toda ou só para uma planilha específica, né? E aí eu estou trabalhando com as planilhas que eu tenho. Quero uma nova planilha, eu tenho sinalzinho de mais, eu consigo adicionar uma nova planilha. Então vem a planilha 2, você pode renomear, dá 2 cliques rápidos, renomeia para o que você precisa. Tá bom? Ah, não quero mais uma planilha. Clica no botão direito, você vai ter a opção aqui de excluir planilha, tá? E aí ele remove a planilha. Tá certo? Então aqui é a parte inicial, né, de introdução, e a gente vai vendo o restante aí nos próximos vídeos, tá? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, deixa aí no grupo do WhatsApp, que aí eu vou ajudando, tá certo? Então até o próximo vídeo.